Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco melhor sobre o grande clássico entre Botafogo e Campinense no chamado Derby da Emoção, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu enfim tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo, que vai voltar pra valer aqui no canal, mas com umas novidades aí que eu vou contar melhor no fim do vídeo. Porque antes de qualquer coisa, você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes à nova meta, que é de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. Mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo, coletivo, pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. E hoje o duelo é muito interessante e meio curioso também. Afinal, eu vou falar de uma rivalidade lá da Hungria envolvendo os dois maiores campeões nacionais. Trata-se do maior clássico húngaro entre as equipes do Ferencváros e do Újpest. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar pra vocês que o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros que vocês já viram aqui nessa série. E por um simples motivo, é muito foda achar coisa do futebol húngaro. Por isso o vídeo vai ser mais histórico, da explicação da rivalidade em si, do que mostrando jogos entre eles, mas relaxa que vai ter vídeo de jogo sim. Beleza? Então fechado, né? Bora começar. Os dois protagonistas do vídeo de hoje são clubes mais que centenários. Afinal, de um lado temos os Fradi, nome usado em referência ao Ferencváros, fundado lá em 1889, no distrito de Budapeste, e de outro, os Lilac do Újpest, que vieram um pouco mais cedo, em 1885, na então existente cidade de Újpest. Mas a rivalidade entre eles é um tanto quanto recente, possuindo menos de 6 décadas, enquanto cada time tem mais de 110 anos. E a explicação disso se remete à história dos dois clubes. Lá no início da era moderna do futebol húngaro, por volta de 1901, os dois maiores clubes do país eram Ferencváros e MTK Budapeste, que dividiram as conquistas dos principais torneios por muito tempo, até que o MTK conquistou um octacampeonato consecutivo e acirrou ainda mais essa rivalidade. Sendo justamente nesse período que os Fradi conseguiram aumentar sua torcida, principalmente nas camadas mais baixas da sociedade, opondo-se definitivamente ao seu maior rival naquela época, que tinha se consolidado como o time da burguesia, da elite, que era alheio ao nacionalismo. Ou seja, a torcida do Ferencváros foi se tornando mais patriota e fanática do que qualquer outra torcida, enquanto que o Újpest foi caminhando a passos bem pequenos rumo ao estrelato na Liga Nacional, conquistando seu primeiro título apenas em 1930, quase 3 décadas depois do auge dos Fradi com o MTK. Nesse momento, em 1933, aconteceu a primeira final da história entre Ferencváros e Újpest, que foi pela Copa da Hungria, onde os Fradi meteram nada menos que 11-1. Só pra vocês entenderem o nível da rivalidade, mano. Não existia. Mas foi bem nesse período aí que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o que acabou dissolvendo o time do MTK, que só foi reativar suas atividades lá em 1949, mas sem aquele sucesso todo, sem as conquistas, nessa rotina de títulos e tal, e praticamente sendo esquecido no país. Enquanto que nesse mesmo tempo, Ferencváros e o Újpest começaram a se fortalecer, nesse caso sendo comandados por um grupo de direita que chegou até a apoiar o nazismo, quando a Alemanha invadiu o país lá em 1944. Mas ainda assim, a rivalidade entre eles não começou nessa época. Foi um capítulo importante para o início dessa história entre as duas equipes, mas não foi de fato o começo da rivalidade. Isso porque entre meados da década de 40 e 50 surgiu então o maior esquadrão da história da Hungria, com a equipe do Budapest Honvéd sendo comandada por ninguém menos que Puskás, Kosics e Cisborn, servindo de base para nada menos que a fantástica seleção da Hungria de 1954, que acabou com o vice na Copa do Mundo, sendo considerada até hoje, ao lado dos holandeses de 74 e dos brasileiros de 82, como a seleção perdedora que mais deveria ter ganho o título. E esse período ficou conhecido na Hungria como dos poderosos Magyáres, mas que dominou o país por pouco tempo. Isso porque lá em 1956, quando a equipe estava nas oitavas de final da Copa Europeia, a atual Liga dos Campeões, aconteceu a famosa Revolução Húngara, com a invasão da União Soviética, fazendo com que os jogadores do Budapeste decidissem não voltar mais ao país, migrando para outros países da Europa. Aí o Puskás foi jogar no Real Madrid e tal, essa história você já conhece. E aí foi justamente nessa época que nasceu a rivalidade entre Fradis e Lilacs, com o Újpest já incorporado à cidade de Budapeste desde 1950, passando a ser conduzido pelo Ministério do Interior no país, logo após o fim da Segunda Guerra, conseguindo com isso muitos investimentos, principalmente na década de 60, e finalmente se firmando como a segunda força do futebol húngaro, começando enfim essa relação de puro ódio e rivalidade com o Ferencváros. E como o clube era meio que comandado pelo regime que estava instaurado no país, a maioria da população começou a apoiar incondicionalmente os Fradis, o que também serviu para aumentar e muito essa rivalidade entre eles.
deles. Aliado a isso, com um forte aumento de sua torcida, o Ferencváros passou por uma época de vacas magras, com poucas conquistas, vendo seu mais novo grande rival começar a conquistar título de forma alucinante, o que foi deixando as coisas mais equilibradas entre eles, mas ainda com os frades como os maiores campeões nacionais. Sendo que a última vez que o Újpest foi campeão, da Hungria, depois de vencer o grande rival nos pontos corridos, foi lá em 73, bem no meio dos 7 títulos seguidos dos Lilacs. Nas demais conquistas, 74, 75, 78, 79 e 90, além também do título de 98, o clube não conseguiu vencer o Ferencváros em nenhum dos 2 jogos da competição. Mas nessa época, se não vencia o rival, pelo menos conquistava o título nacional, Só que justamente depois disso daí, desse período de ouro, os roxos não tiveram muito o que comemorar. A não ser a contratação de ninguém menos que Túlio Maravilha, que estava rumo aos seus 1000 golzitos vestindo a camisa do Újpest no ano de 2002, disputando 6 partidas e marcando nada menos que 6 gols. Mas como eu disse, o momento atual não é dos melhores, sendo que na última década quem dominou mesmo o país não foi nenhum dos dois, mas sim o Debrecen, com 6 conquistas em 10 anos. Aí depois disso até o Budapest Honvéd conseguiu voltar a ser campeão lá em 2017, só que foi o Ferencváros que riu por último e levou a taça desse ano. A última vez em que o Újpest terminou no posto mais alto do campeonato húngaro foi lá em 98 mesmo. Ao menos para apimentar ainda mais essa rivalidade, o Újpest jogou e conquistou a Copa da Hungria de 2018 na casa do maior rival, diante do Puskás Academy, empatando em 2-2 no tempo normal e sendo campeão nas penalidades. Gondal állítja le a labdát. Hatalmas teher rajta. Egyedűs, és kivédi Pajovic. Kupagyőztes története során 10-szer az Újpest. Mas só assim mesmo para comemorar em relação ao maior rival, Afinal, o Ferencváros não sabe o que é perder um clássico desde 2015, sendo que de lá pra cá foram 6 vitórias verdes e 5 empates. E é claro que eu usei o ótimo site do OFutebológo para me ajudar, a bolar o roteiro desse vídeo. Então depois, se vocês quiserem, dar uma acessada lá que vocês não vão se arrepender e eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. Sendo que agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é verde, que já começa vencendo nas conquistas nacionais com 29-20 no Campeonato Húngaro, depois 23-10 na Copa da Hungria e 4-2 na Supercopa Húngara. Enquanto que no âmbito internacional há um empate por 2-2 na Copa Mitropa. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. No total são 277 jogos entre eles, com 131 vitórias do Ferencváros, 77 vitórias do Újpest, além de 69 empates. E dentre todos esses jogos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar 2 partidas emblemáticas. A primeira sendo uma das maiores goleadas da história desse confronto, e a segunda que rendeu um título nacional para um deles. E mais, ambas são muito recentes. Então, sem enrolar mais, bora começar. Bora começar não, Vamos a eles. O primeiro jogo marcante de hoje fica por conta de uma das maiores goleadas da história desse confronto, quando o Újpest conseguiu meio que salvar sua morna temporada de 2011, aplicando uma sonora lavada no seu maior rival. Lembrando que a maior até então havia sido naquela final da Copa da Hungria que eu falei de 33, se eu não me engano, que foi 11-1 pro Ferencváros. Mas agora não deu nem chance pro adversário marcar gol, vingando a derrota por 1-0 no primeiro turno daquele ano e aplicando nada menos que 6 no duelo de volta, dentro de casa, diante de um público de quase 11.000 pessoas. Ütemben Balog mellett, Tisza lövésre, gyönyörű gól! Hely, mekkora gólt rúgott Mitrovic, káprázatosan találta el. Simonig jut el Mitrovic labdája, Simon középre, és ott az 5. Nem csodálom, megérkezik a karhatalom is, jön a rendőrség. Akik eddig beugráltak, azok most nagy sebességgel másznak kifelé. Simek robog a jobb oldalon, Simek akár egyedül is befejezheti, és a kapufát találja el, de ez így gól. Ott a 6. Tiszáról bepattan ez is. Elképesztő. Aumentando a sua invencibilidade dentro dos seus domínios para nada menos que 11 partidas, tabu esse que cairia somente em 2014, como vocês já viram aí no vídeo. Só que apesar da goleada, o Ferencváros terminou na 4ª colocação, garantindo presença na Liga Europa, enquanto que os roxos ficaram somente na 8ª colocação e não conquistaram nada.
Já o segundo jogo marcante de hoje, que podia até ser aquele de 2014, né, o fim do tabu e tal, que eu acabei de falar, mas ele vai ficar por conta mesmo da vitória verde lá em 2016, na então segunda e última final da história desse clássico, também na Copa da Hungria, se reencontrando depois daquela grande decisão de 33 que eu falei agora há pouco. E quando a bola rolou, no dia 7 de maio daquele ano, os mandantes comandaram as ações, mas o gol teimava em não sair, até que perto do fim, aos 34 do segundo tempo, Zoltán Gera acabou garantindo a soberania do clube na segunda maior competição do país. Ferencváros javára. Gera tényleg följavult a második félidőre. Most jól jött be a szöglet jobbról. Gyömbér visszafejelte és Gera bestukkolja a vezetést jelentő gólt. 1-0. Afinal, como vocês já puderam ver, o Ferencváros é o maior campeão da Copa da Hungria com 23 conquistas. 11 a mais que o segundo maior vencedor, o MTK-FC, enquanto que o Újpest possui apenas 10 troféus desse torneio. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo um pouquinho diferente aí, como eu falei, mas, mano, ver coisa de futebol húngaro é meio complicado. Mas é comédia praxe aqui no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você, né, acompanhar os vídeos aí que eu já postei. Tem, né, variedade pra caramba, desde as mais curiosas e midiáticas até as menos conhecidas e tal. Então é isso, tamo junto. As novidades ficam por conta da Fute Fanatics, mas eu vou falar melhor nos vídeos dessa semana agora que vai começar. E aí depois tem Copa América, mano, então vocês vão ficar por dentro aí de tudo. No domingo que vem eu vou explicar melhor. Fechou? É nóis, tamo junto, se inscreve no canal.